programa Saber Direito dessa semana com o professor Paulo Nasser. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Paulo Nasser, sou professor de Direito Constitucional, advogado e mestre em Direito Público pela Universidade Federal Fluminense. Saber Direito dessa semana, estamos tratando de controle de constitucionalidade e dando ênfase ao controle de constitucionalidade difuso. Na aula de hoje, dando sequência aos estudos dessa semana, vamos analisar como se dá o controle de constitucionalidade dentro dos tribunais. Vamos ver que a Constituição ela trouxe algumas peculiaridades no que tange a tramitação do processo quando você sobe a discussão para um órgão colegiado, discussão de inconstitucionalidade para um órgão colegiado. Antes da gente começar a falar especificamente sobre isso, vale a gente tratar aqui de um tema que é para a gente conseguir entender o que eu vou explicar em seguida, então, falar um pouquinho como funciona a organização judiciária dos tribunais brasileiros. Quando você fala em tribunal, por exemplo, de justiça de algum estado, você tem na sua composição total um número de desembargadores. Então, quando você fala, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio, composto por 180 desembargadores, Tribunal de São Paulo, 210 desembargadores, Tribunal de Minas, 130 desembargadores. Quando você sobe com esse processo, os TRFs também, nos Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, enfim, os Tribunais Regionais Eleitorais, quando você sobe com recurso, aquele seu recurso obrigatoriamente vai para um tribunal. Esse tribunal é um órgão colegiado e, como vocês sabem, julgam colegiadamente. É sempre um placar. Para que, na verdade, se dê mais celeridade ao processo, o que se permite fazer com esses órgãos compostos com com 100, 120, 130, 200 desembargadores? A Constituição autorizou que, nesses casos específicos, esses órgãos fossem divididos em pequenos grupos de trabalho. Esses pequenos grupos de trabalho chamam-se, na Justiça Estadual, de câmaras. São as câmaras cíveis e criminais dos tribunais de justiça. Na Justiça Federal, TRF, TRT, TRE, e nos tribunais superiores, são chamadas de turmas. Então, câmaras e turmas, percebam, são pequenos pedaços daquele tribunal que, na sua composição total, tem lá seu quórum pleno. Pois bem, então, em regra, quando você sobe com recurso, você tem lá o recurso de apelação de agravo, por exemplo, subindo na esfera civil para algum tribunal, esse recurso, ele obrigatoriamente é distribuído para um órgão fracionário desse. Por que eu estou falando em órgão fracionário? Porque, percebam, como eu pego o tribunal e divido ele em pequenos grupos de trabalho, em pequenas câmaras ou em pequenas turmas, esses grupos são frações do todo, pequenas frações do todo. Então, como é que a legislação se refere a câmaras e turmas de forma técnica e genérica? Se refere como órgãos fracionários do tribunal. Esses órgãos fracionários, então, em regra, são os órgãos que recebem um recurso que sobe ali da primeira instância. Então, você tem lá uma sentença em primeira instância, apela da decisão, essa sua apelação será distribuída para um órgão fracionário. Se for na Justiça Estadual, será para uma Câmara. Se for em algum órgão federal do Judiciário, será para uma turma. Pois bem, só que alguns assuntos, alguns temas, algumas matérias, elas só podem ser analisadas por todos os órgãos por todos os membros daquele tribunal reunidos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Em algumas situações, há matérias que um órgão fracionário, um grupo de membros, eles não podem fazer o controle. Ou seja, na verdade, fazer a análise. Na verdade, somente todos os membros daquele tribunal reunidos poderão fazer essa análise sobre determinadas matérias. Quando isso acontece, falamos que estamos diante da chamada reserva de plenário. Então, por que tem esse nome, reserva de plenário? Porque, na verdade, somente todos os membros daquele tribunal, ou seja, o pleno do tribunal, o plenário do tribunal, composto por todos os membros daquele tribunal, poderão decidir sobre determinadas matérias, ok?
Pois bem, mas vocês vão de convir que em tribunais do tamanho do Rio, São Paulo, Minas, etc., ou seja, tribunais grandes, reunir 180, reunir 200, reunir 300 embargadores numa sessão tornaria essa discussão tendente no que tange ao tempo, ao infinito. Pensando nisso, a Constituição ela trouxe uma regra para dar celeridade e facilitar esse tipo de processo. É a regra do artigo 93, inciso 11 da Constituição. O artigo 93, 11 fala o seguinte: os tribunais com um número superior acima de 25 membros, veja, eu estou falando de tribunais de cento e poucos, mas basta ter 26. Nos tribunais com um número superior a 25 membros, poderá ser constituído órgão especial, com no mínimo 11 e no máximo 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Então, o que na verdade se faz quando se cria o órgão especial? Eu pego um órgão que vai ter ali de 11 a 25 membros, por exemplo, o órgão especial Tribunal de Justiça de Minas, o órgão especial Tribunal de Justiça de São Paulo, o órgão especial Tribunal de Justiça do Rio, são alguns que eu conheço, eles são compostos por 25 membros. O que esses 25 membros decidem no órgão especial, eles estão decidindo em nome de quem? Dos 180, dos 210, dos 130, ou seja, estão decidindo em nome do Pleno, seja matérias administrativas, seja em matéria jurisdicional. Então, a competência plenária, na verdade, ela é substituída pela competência exercida pelo órgão especial. Em regra, aonde eu tenho órgão especial, eu não tenho sessões plenárias. Sessões plenárias são para deliberações, em regra, para eleições do Pleno, para condecorações, ou seja, são para ocasiões muito especiais. Na verdade, as sessões, em regra, de tribunais muito grandes, se dão por decisão do órgão especial, aonde, obviamente, for constituído. Há tribunais que têm condição de constituí-lo, mas não querem. O TRF da 2ª Região, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ele é composto na sua totalidade por 27 desembargadores. Em tese, eles poderiam ter um órgão especial lá, exemplo, de 11, e aí responderiam em nome dos 27. Mas o que o TRF2 fez? Eles lá adotam o plenário. Então, nas sessões plenárias, são 27 membros sentados lá no julgamento. Ou seja, lá é tribunal pleno, lá não é órgão especial. Percebam, então, que, em regra, onde eu tenho um, não tenho outro, ou onde eu tenho órgão especial, o pleno é só para situações muito específicas do regimento. Pois bem, estou falando isso porque é importante perceber que uma das reservas de plenário que a gente vai ter na Constituição é a reserva de plenário do artigo 97. Então, você vai ter lá no artigo 97 a dicção do artigo dizendo o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Percebam que a redação é eloquente. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, Tribunal Pleno, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, percebam que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma em tribunal, ela é reserva de plenário. Ou seja, eu só posso reconhecer a inconstitucionalidade em tribunal se todos os membros do tribunal estiverem presentes ou os membros do órgão especial, lembrando aí que um faz a função de outro. Tá claro? Pois bem, a declaração de inconstitucionalidade, então, portanto, é uma das reservas de plenário. Por quê? Por que existe essa reserva de plenário? Ou seja, qual é o intuito, o objetivo de se ter uma reserva de plenário? O intuito é muito simples, é dar segurança jurídica. Vale aqui um exemplo que eu vivi na minha vida profissional. Advogávamos para uma empresa de ônibus e, de repente, um ônibus atrasou durante o carnaval. Determinado carnaval, o ônibus sairia do Rio e iria para uma cidade de Minas, Ouro Preto. Por conta dos engarrafamentos, enfim, da saída da rodoviária, tumultuada por conta dos congestionamentos na sexta-feira de carnaval, o ônibus atrasou 7 horas para chegar no seu destino. O que aconteceu? Foram ajuizadas contra a empresa 31 iniciais, ou seja, praticamente todos os passageiros do ônibus ajuizaram ações contra a empresa de ônibus. E esse exemplo eu acho muito eloquente para a gente entender o que eu quero falar aqui com relação à reserva de plenário. Não é reserva de plenário que eu vou explicar, mas eu vou explicar o motivo da reserva. Foram feitas, então, 31 iniciais pelo mesmo advogado. Então, vejam, senhores, todas as iniciais elas eram idênticas na sua redação. Todas tinham a mesma informação, com os mesmos... Eles só trocavam o endereço, a qualificação.
Pois bem, essas 31 ações foram distribuídas em 15 juizados especiais pelo Rio de Janeiro. Como era o mesmo escritório que defendia a empresa, fizemos 31 contestações idênticas, só mudávamos o nome do autor. E apresentamos essas 31 contestações idênticas. O incrível foram as decisões. Dos 15 juizados especiais do Rio de Janeiro, teve juiz entendendo que não haveria nenhum tipo de indenização, porque é um mero aborrecimento, afinal de contas, se atrasar no carnaval para chegar a um determinado destino rodoviário é natural, já que o que aconteceu, é natural que se engarrafe, porque todo mundo quer sair das cidades para curtir o carnaval. Até juiz entendendo que deveria indenizar R$10.000 pelo atraso. E de 0 a 10, senhores, tinha de todo quanto é tipo de sentença, 1.000, 2.000, 5.000, 3.000, 4.000, variado. Houve recurso para as turmas recursais. E lá no Rio são 4 turmas recursais e o juizado especial, então, acabou afunilando isso nas turmas recursais, mas por incrível que pareça, nós tínhamos decisão do primeiro JEC, da primeira turma recursal, entendendo que a indenização deveria ser de R$750 pelo atraso, da segunda turma entendendo que não havia indenização a ser paga, da terceira 1.200 e da quarta 1.600. Olha que interessante. Se o legislativo produz uma lei que viola a isonomia, vocês sabem que essa lei é inconstitucional. Se o executivo edita um ato que viola a isonomia, vocês sabem que essa norma é inconstitucional. Mas vejam, se o judiciário dá decisões distintas para o mesmo caso, isso, pelo sistema, não viola a isonomia, porque o sistema admite. Há mecanismos de adequação, uniformização de jurisprudência e etc. Sem dúvida, mecanismos existem alguns. Mas muitas vezes não se consegue utilizá-los, a manobra processual ela é brecada pelo próprio interesse do judiciário acabar com aquela causa logo, enfim. E aí você fica com pessoas que viveram o mesmo problema, participaram em tese do mesmo dano, e não receberam uma absolutamente nada e outra recebeu R$1.400 de indenização pelo mesmo atraso, que estavam dentro do mesmo ônibus sofrendo o mesmo problema. Esse exemplo é interessante porque mostra que é preciso existir dentro do sistema jurisdicional brasileiro mecanismos de uniformização, de unificação de decisões. Não pode o judiciário dar decisões, senhores, para situações idênticas e semelhantes de forma distinta, porque é óbvio que isso viola a isonomia. Tirando questões que são muito peculiares, e aí eu acho que até que tem que ter decisão diferente mesmo, em situações idênticas, a decisão tem que ser idêntica. Mas não é uma máquina matemática. Eu sei, e tem que ter, por isso que tem que ter mecanismos que afunilem isso para que um único órgão dê a decisão. É nessa perspectiva que vem a ideia da reserva de plenário. Ou seja, a reserva de plenário tem como objetivo, dentro daquele tribunal, unificar a decisão judicial acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma. Então, o objetivo dessa centralização é isso. Então, percebam, quando eu tenho uma discussão de inconstitucionalidade na primeira instância, e eventualmente essa discussão de inconstitucionalidade, ela sofre um recurso para o tribunal, o que é importante se perceber pela regra do artigo 97 é que o órgão fracionário, a Câmara, a turma, ela não tem competência para reconhecer essa inconstitucionalidade, tá claro? Ou seja, a Câmara e a turma, ela não pode declarar a inconstitucionalidade da norma. Isso atribui à Constituição a competência ao órgão especial ou ao tribunal pleno daquele tribunal. Ok? Então, quando a gente fala em reserva de plenário em matéria de controle de constitucionalidade, deve vir à cabeça decisões de tribunal, seja ele qual for, e a gente vai ver que só tem uma exceção a isso, 2, mas basicamente os órgãos do controle difuso, qualquer órgão do Poder Judiciário, qualquer juiz ou tribunal, vimos isso aqui nas outras aulas, a exceção do CNJ pode dizer que a norma é inconstitucional, mas com cuidado de quando se estiver discutindo isso no órgão colegiado, essa decisão seja do órgão especial ou do tribunal pleno. É óbvio que, nesse sentido, o objetivo é afunilar, o objetivo é centralizar aí essa discussão. Por isso, podemos já partir agora para a nossa primeira pergunta da aula de hoje. A reserva de plenário deverá ser observada por todos os tribunais do Poder Judiciário do Brasil?